Agora são 12 horas e 19 minutos. O negócio é o seguinte o negócio. Vamos fazer aqui um 9 vezes fora no que diz respeito a essa Operação Pecúlio. Ontem à noite, eu por volta de 10, vou falar a fonte, por volta de 10 horas eu já sabia o nome de muita gente que estava na Operação Pecúlio, recebi telefonemas e tenho comigo parte da cópia da denúncia, que não pôde chegar ontem à noite nas minhas mãos, porque eram 800 páginas. São 800 páginas. É uma média de 10 páginas para cada um dos acusados, a sustentação que faz o Ministério Público. O que fez o Ministério Público? Ele tornou público, até porque a ação é pública e é incondicionada. Não quero entrar em filigrana jurídica. E ficou aberto no site do próprio Ministério Público Federal a cópia e a relação dos denunciados. E a imprensa, alguns órgãos de imprensa, e parabéns aos repórteres que são atentos e que vão lá e pegam e que divulgam, entendeu? Mais 20, 30 minutos depois, teve uma decisão judicial, tornando impublicável o nome dos denunciados nesta operação, que daqui a pouco vai ter que... A ação é pública. Alguém deve ter dito, olha, isso aí vai dar um estardalhaço muito grande, vamos segurar por hora. E nós aqui na Rádio Cultura, por conta do momento em que se permitiu ao público brasileiro ter acesso e conhecimento ao nome das pessoas, nós tivemos, e alguns nomes, inclusive, foram citados. Pessoas presas foram declinadas por gente da Polícia Federal, né? Até porque uma prisão ela não pode correr em sigilo, né? Você tem que dizer que o preso está preso, né? Você não pode esconder o preso, né? A não ser que seja para protegê-lo. Aí é uma estratégia em que o juiz pode utilizar isso. Senão, tem que ser muito público a prisão de uma pessoa. Enfim, e nós estamos decidindo aqui o que é que nós vamos fazer com o site da Rádio Cultura, porque a pretensão nossa, Paulo, era, de acordo com o relato do Ministério Público Federal, para cada um dos acusados, colocar o resumo daquilo que está dizendo o Ministério Público Federal. Na obrigação da informação, no direito da informação. Eu recebi um telefonema agora, pessoal me perguntando, comentando primeiro, que tudo que é quadrilha, organização criminosa tem um chefe. Certo. E perguntaram quem é o chefe dessa. Eu sei quem é. Tá. Mas eu levanto essa pergunta aqui para você responder. Quem é o chefe dessa? Você vê que tem uma organização bastante extensa, poderosa, com bilhões na mão, né? Manipulando bilhões. Que o orçamento da prefeitura, se você somar os 4 anos, vai dar alguns bilhões. Quem é o chefe dessa quadrilha? Quem é que está por trás disso? Por que o chefe não está preso? Vai aparecer. Vai? Vai. Você tem ideia de quem seja? Vai aparecer, vai aparecer. Tem ideia de quem não, seja? eu não vou fazer uma acusação aqui, mas é óbvio, não é ilação, isso chama-se silogismo. Há um silogismo entre os fatos narrados com aquilo que se está dizendo. Ou seja, você tem um caminho lógico que você segue, né? E aí, o que ocorre? É que tem pessoas que têm aquilo que se chama foro privilegiado. Que eu não gosto muito desse termo, porque eu não vejo lá grande privilégio ser julgado direto pelo tribunal do que ser julgado pelo juiz aqui. Não vejo lá grande privilégio. Até o cara perde o tempo de recorrer. Só que, nestes órgãos, é bem mais lento. É o caso da Lava Jato. Tem gente que completou aniversário já e já está completando o 2º aniversário preso em Curitiba, e aqueles do tal do foro privilegiado, ninguém. Nenhum deles. E aí a gente não fica devendo isso como informação. E aí fica o boato. Compraram o ministro, compraram o desembargador, compraram não sei o quê, e tu não sabe se é verdade, se é mentira e tal. Talvez nas colaborações premiadas mais coisas apareçam, né? 2 pessoas foram soltas ontem pela justiça, indiciadas na Pecúlio, e que aceitaram fazer a colaboração premiada, né? Então, de repente, outras coisas começam a aparecer a partir daí. Eu acho essa delação premiada uma instituição extraordinária, um instituto
indispensável. Eu tenho um contraponto nisso, Paulo. O que tem atrás da quadrilha, como é que eles tramam tudo às escondidas, tudo de noite, tudo escondido e tal. E a delação é bom porque o cara vem e conta. Eu estava lá, peguei o dinheiro, levei o dinheiro, não sei o quê. Isso é fundamental. E outra coisa que também que achei maravilhosa, o grampo telefônico. Tem que ter o grampo telefônico, tem que ter o grampo. Quanta vez você vê... E o WhatsApp, então. E o WhatsApp. Tem que pegar a turma no pulo, porque são malandros. Os caras se escondem, faz tudo que é tipo de armação para roubar, para mentir, para levar vantagem, para desviar dinheiro, fazer para ameaçar. Ô Paulo, tem gente que anda com saudade do tempo que grampo era da esposa, com medo de ser traída e tal. Então, com saudade daquele grampo. 12h24, Dona Márcia do Centro. Bom dia, Dona Márcia. Bom dia. Doutor Nelson, não antes que o senhor falou que por que o Dobrandino, os outros prefeitos, ninguém é citado. Porque o Paulo está muito forte para ser o prefeito, nosso prefeito de novo. Com todo mundo que você fala é Paulo, é Paulo, é Paulo. Não, mas Dona Márcia, tem uma lista. O Paulo McDonald, nesse momento, ele responde a dezenas de processos na Justiça Paranaense. Dezenas. Tudo injustiça. Pois é, mas aí eu pergunto, por que contra os outros é justiça? Ele está aqui do meu lado. Dona Márcia, é só para acalmar a senhora, esses processos, por exemplo, a grande quantidade é feito por essa quadrilha que urdia lá no... Como é que nós tiramos o Paulo da eleição? Ficam preparando essas. Por exemplo, 90% é cargo comissionado que trabalhava. O exemplo que vem mais na cabeça, o Paulinho Tampa Buraco era cargo comissionado. O custo dele era 10, 15 mil por mês com a equipe inteira e tapava buraco na cidade inteira. Essa organização criminosa é 300 mil por mês, Dona Márcia. E aí não dá ação nenhuma. E eu respondo porque o Paulinho Tampa Buraco tinha que ser concursado. Porque a equipe dele... A senhora entende a barbaridade que eu estou passando? Eles querem que eu desista. Eles já tentaram, eles acreditavam, Dona Márcia, que eu fosse cair em depressão, que eu fosse virar daqui a pouco um pinguço ou abusasse do álcool, que eu desistisse da política. Não, então eu vou cuidar da minha coisa, que a polícia é ingrata. A política é ingrata. Não, Dona Márcia. Nós estamos prontos para reconstruir essa cidade. Tudo que se faz aqui se paga. Isso. E o que ele está fazendo? O que está acontecendo com ele? Mas ainda não está preso, né? Dona Márcia, eu estou recebendo aqui da ouvinte mais querida do Contraponto da Rádio Cultura, dizendo o seguinte: a imprensa da capital grita que o chefe da quadrilha é o prefeito Reni. Eu estou recebendo da ouvinte mais querida do programa Contraponto da Rádio Cultura. 12h26. Dona Márcia, obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência, tá certo? Continue nos ouvindo. Ouve sempre, Dona Márcia? Com certeza, todos os dias. Ok, muito obrigado pela sua audiência. Diga. A ouvinte Maria do Carmo, ela disse que votaria no Paulo, sem problema nenhum. Tem o Grilo da KLP dizendo que a situação do sinal da rádio é culpa do Paulo. Tá, ficou ruim. O Abel Lopes disse que pela internet o som e a imagem estão bom. É com o Paulo que parece meio turva. Outra ouvinte aqui disse... Que conspiração é esta, vai? De acordo com o Paulo, deve ter sido uma conspiração do som e tal. Você que mais? Brinca com isso, cara? Você não... Um dia eu vou contar como é que é a conspiração para me tirar fora, com detalhes. Não, Paulo, se você disser para mim, e eu particularmente, o senhor, aliás, é testemunha, que há muito tempo, graças a Deus, a gente participa de programas de rádio juntos, entendeu? E eu sempre digo que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser revista. É um belo instrumento em favor que tem o Estado, que tem o Poder Judiciário contra o prefeito perdulário, contra o prefeito irresponsável, contra o prefeito ladrão, contra o prefeito quadrilheiro. Quadrilheiro era moda antiga, agora é associação, organização criminosa, que é mais moderno, e tal. É um belo, ou seja, porque antes da lei de responsabilidade fiscal, o sujeito não tinha limite para gastar, Samir.
Entendeu? E o que ele fazia? Eu vou perder a eleição. Eu arrebento a finança do município, vem um coitado, fica puxando a canga durante 4 anos para tentar recuperar o crédito do município, e eu digo, tá vendo, o cara que me sucedeu não fez nada, se sem vergonha aí, ó. Eu, no meu tempo, eu fiz e pintei e bordei, e volta a ser prefeito de novo. Voltava a ser prefeito novamente, voltava a ser governador. Só para ilustrar, nós deixamos o hospital funcionando bem, deixamos todas essas obras de habitação contratada no governo federal, o asfalto aí que está saindo a Felipe Vante. Então, só para eu concluir, só para eu concluir, até em teu favor, Paulo, e daqueles políticos e tal. Aí é o seguinte, você pega o orçamento da Prefeitura de Foz do Iguaçu, vamos aí, 800 milhões, que seja realizado 600. Tá. Aí um sujeito, igual Paulo McDonald, fica 8 anos prefeito, né? Pegou bilhões. Passou bilhões pela mão dele. Aí a contratação do Paulinho tapa-buraco diz o seguinte, 8 anos, inelegível, e vai devolver R$4.200 aos cofres públicos. É isso aí. Então, neste particular, eu faço a crítica do excesso do rigor da lei de responsabilidade fiscal. Eu faço. Agora, ela é ótima quando ela diz o seguinte, eu vou construir uma escola, tem dinheiro? Da onde que vem o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Está depositado? Porque senão eu vou lá, digo que eu vou fazer estádio de futebol, que eu vou fazer estrada, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo e tal, e comprometo todas as finanças. Está aí a presidente Dilma. Está aí a presidente Dilma que eu diga. Entendeu? Com certeza, aqueles técnicos que estão lá, igual o cara de piamijado agora para defendê-la lá como testemunha, quando ela disse, escuta, gente, nós vamos precisar de dinheiro. Alguém deve ter dito, faça, presidente. Que não é garantia. Que não é garantia uma pisada. Alguém deve ter dito também para ela isso. Então, a lei de responsabilidade fiscal, sim, senhor, ela tem que ser cumprida. Agora, Nelson, essa lei, veja bem, tudo que é lei é um instrumento importantíssimo para a sociedade se defender do mal feito. Mas quem aplica a lei, às vezes, interpreta de jeito diferente. Ou às vezes fica na vontade do cara, por exemplo, do Ministério Público, vamos dizer, estadual. Ele resolve pegar o Paulinho tampa-buraco e não pegar os contratos fraudulentos aí desse asfalto de 300 mil por mês, que gerou um monte de desvio de... Está lá escrito, propina, 360 mil em 5 medições. Então ele acha mais importante o tampa-buraco do que isso. E nos 2 casos, deveria aplicar a lei. No caso lá do tampa-buraco, se você ler, já é um debate até, que eu queria trazer os juristas, gente que estude a Constituição, porque eu fui estudar. E perguntei no Conselho Nacional de Justiça, tem pareceres do STF, que, por exemplo, o livre nomeação e exoneração não dá crime e não dá ação civil, desde que o cara trabalhe. Está lá, é claro, o Ministério Público Estadual tem 430 e poucos cargos comissionados. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem mais de 800. Se você pegar cada um deles, não, você está datilografando, então a datilografia tinha que ser concursado. Que nem fizeram aqui com o negócio aqui do contador da CODEF. Acabou a máquina de datilografia e daí o que o cara faz? Desvio de função. Fica o resto da vida, não, ele foi datilógrafo, ele contratado com o datilógrafo, o resto da vida recebendo porque não tem mais. Então, quem tem que aplicar... Vamos ouvir o Enes? Hein? Vamos, o Enes é fundamental. Vamos lá, diga aí. 12h32, temperatura de 14,9. Esses cargos comissionados, né, dá o que falar. Há prefeitos que olham a questão dos cargos comissionados e fazem um uso bem diferente de que outros fazem. Né? Isso aí... Eu já ouvi, por exemplo, aqui, né, não vou dizer quem disse, né, de que usava os cargos comissionados para, por exemplo, contratar um motorista específico para uma ambulância. Já vi pessoas dizerem que ele também contratava marceneiros com cargos comissionados. Eu fico pensando o seguinte, qual foi a vantagem de utilizar os cargos comissionados para contratar pessoas profissionais em áreas totalmente diferentes, né?
Porque, a rigor, você vem contratar ou ceder um cargo com uma pessoa amiga que ajudou na campanha, fez isso, fez aquilo outro, mas especificamente um marceneiro. Agora, porque o marceneiro teria que ser, concursado, aquela coisa toda. Agora, eu estou dizendo isso, Paulo, sim, exatamente para perguntar para você o seguinte: não está na hora de fazer um esclarecimento geral dessas coisas? A utilização desses cargos comissionados, porque é uma mão de obra que, se ela não servir... Fora, acabou, sem nenhum problema. Você faz concurso, por exemplo, você falou o marceneiro. Nós tínhamos os laboratórios de informática que nós ganhamos do Ministério da Educação. Se eu fosse fazer concurso, o cara estava lá até hoje. No entanto, em 6 meses eles terminaram todos os laboratórios. E foram fazer outras coisas ou foram embora. O caso lá do motorista, a mesma coisa. O motorista, ele assumiu temporariamente porque o titular estava doente, tinha se ausentado por 90 dias. Vou fazer um concurso para pôr o motorista ou deixar a ambulância parada? O gestor público responsável não faz isso. Eu nomeei está lá no artigo 37, inciso 5º, inciso 2 diz que existem 2 tipos de contratação no serviço público. Uma por concurso, que é estável e tal, e coisa de carreira. E a segunda, livre nomeação e exoneração. No inciso 5º diz que para você comissionar um concursado, tem que ser chefia, direção, assessoramento. Um concursado não fala. Por que eles pegam aquilo? Diz, não, para comissionado, então tem que ser chefia, assessoramento ou direção. Não leram a Constituição, interpretaram errado. E agora o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional está revendo isso. Então não tem crime nenhum eu botar... Imagine eu ter que responder, olha, não, você não faz ideia o que é. Audiência tal e coisa, 1h da tarde, 1h30, vou lá. Vai os testemunhos da acusação. O testemunho da acusação é o cara que trabalhava. Aí pergunta, o que o senhor fazia? Eu trabalhava, fazia assim, assim, assado, assado. Ah, mas o senhor tinha uma gratificação aqui de 100% de representação. O senhor representou o prefeito em alguma festa, evento, comemoração? Não, eu recebia sempre o mesmo salário, o cara não sabia, porque é um salário de mercado. Aí... da ação civil e criminal, eu sentei no banco dos réus, no mesmo banco que sentou aquele pessoal que matou o filho do Jorge Portinho, jogou num bagageiro do carro e tocou fogo. No mesmo banco, eu como criminal, porque nomeei o Paulinho Tampa-Buraco, porque nomeei o eletricista da manutenção, porque nomeei o marceneiro, porque nomeei o arquiteto que fez milhares de projetos. Porque as nomeações nossas eram no sentido de atender o serviço público. O interesse maior, a obrigação maior de quem está no governo é o interesse público. O interesse público é supremo. Como é que você vai deixar a ambulância parada? Como é que você vai deixar a ambulância parada? Se você pode nomear um cara, vai deixar parado? O interesse público é o juiz supremo de tudo que você faz. Diga, Enes. Paulo, ontem eu conversei à tarde com uma pessoa, um dos mais antigos da cidade, e ele me dizia assim, ele me tratou muito bem, apesar de ser até mais idoso do que eu. Ele disse o seguinte, senhor Elis, está na hora de a gente ter uma Câmara e uma Prefeitura mais séria. Está na hora de nós não perdermos tempo discutindo que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. Eu não vejo ninguém falar sobre um plano diretor que está lá, ninguém estuda isso, ninguém vê. Aí eu lembrei do plano diretor, que eu fiz parte daquela comissão com o senhor, e que deu diretrizes que servem para o resto da vida da cidade. Que protegeu exatamente, sabe, coisas que poderiam danificar grandes empreendimentos e toda essa beleza que nós temos na Estrada das Cataratas. Agora, Enes, eu participei... Só para concluir aqui, né? Está na hora de nós termos uma Câmara exatamente olhando por esse lado, né? De coisas sérias, de um plano diretor da cidade, de tornar a rever tudo isso que é feito de errado, jogar tudo isso fora e começar exatamente a fazer coisas inteligentes, corrigindo tudo isso que aí está. Pessoas que dizem o seguinte, puxa vida, nenhuma creche nós temos funcionando direito, nós temos dificuldades de toda ordem, sabe? As coisas estão feitas de uma forma improvisada,
sabe? Jogando valores e dinheiro fora. Está na hora de mudar tudo isso. Está na hora de pensar diferente tudo isso, viu, Paulo? Olha, muito sábia teu comentário, Enes. Eu acho que a coisa começa mesmo nos partidos políticos. Na hora de apresentar um candidato a vereador, tem que dar um preparado, tem que dar um lustro, tem que mostrar um programa de governo, tem que ter alguma coisa, tem que ter um pedigree. Se o cara não é de serviço, não apresenta candidato. A coisa vai ter que começar nos partidos políticos, e aí a gente vai ter que perder o medo da política e começar a participar mesmo. E discutir, contestar, olha, fulano, você não serve para candidato. Nós tivemos, eu não vou dizer um partido, mas que rejeitou uns 6, 7 pretendentes a candidato a vereador, porque não tinha condição. O outro não sei o quê, o outro bateu na mulher, o outro não vai ser candidato desse partido, vai ser dos outros, aqui não. Então, se o partido tem que, e o partido tem que ter o respaldo da população, a participação. O que você disse é de uma propriedade, não serve só para Foz, serve para o Paraná e para o Brasil. Viu? Agora são 12 horas e 39 minutos. Deixa eu dizer aqui o seguinte, que a Condor tem a mais completa linha de produtos para açougues, padarias, restaurantes, confeitarias e supermercados. A Condor atende o oeste e sudoeste do Paraná, Argentina e Paraguai, assessorando na instalação do seu negócio. www.expocondor.com.br. Tem na Vila Portes e tem em Ciudad del Este. Ciudad del Este é o quilômetro 4 e o telefone é 3528-0500. Condor Equipamentos. Aqui no Brasil, na Rua Assis Brasil, 450, na Vila Portes. Condor Equipamentos. A dona Sara do Centro, que é a nossa ouvinte, às 12h40, ela diz que deixa uma reclamação em relação aos taxistas. Ontem à noite, saindo do shopping, ela precisava de um táxi para voltar para casa, ligou na rodoviária e foi informada que o taxímetro seria ligado no momento em que eles fossem buscar ela. Ela acha essa prática um absurdo e diz que já reclamou isso outro dia aqui na rádio mesmo. Ela sabe que existem taxistas decentes e tal. Tem que pegar o nome desse cidadão, que ele não é taxista, ele é salafrário, viu, dona Sara? Tá? Tem que pegar o nome dele. Ele não é taxista, ele é salafrário. Entendeu? Não tem esse negócio. Vai colocar a bandeira, vai começar a girar o taxímetro a partir... hora que entrar no carro. Não entrou no carro. A partir daí é que começa. Tem já uma taxa mínima que pode ser cobrada, que chama-se bandeira e tal, e aí pode cobrar. Curitiba tem um negócio do tal do taxa de retorno, sabe? Que eles inventaram também. No aeroporto, mas caiu. As últimas vezes que eu fui, não... Não, é que agora está uma disputa com o Uber. Com o Uber. Agora os caras... Aí eu não compro a taxa de retorno. Só um minuto, diga, Caleb. A respeito desse assunto mesmo, que aconteceu na última sexta-feira, a audiência pública na Câmara Municipal, que discutiu essa questão do transporte aqui em Foz do Iguaçu, principalmente o de forma irregular. Segundo o presidente do Sinditaxi, o Erickson Vieira, são cerca de 5 mil veículos em Foz do Iguaçu fazendo transporte. Foi discutido a relação da lei de turismo aqui de Foz do Iguaçu, que rege sobre o transporte de turismo, que é uma lei de 1990. Segundo a superintendente do Foz-Trans, a Larissa Mantovan, e o próprio presidente do Sinditax, essa lei já está ultrapassada, porque esses veículos de turismo eles não seguem a regulamentação do transporte de passageiros do município. Outra questão também é que o Foz ainda não está registrado, o Foz Trans não tem o registro e não pode fazer a fiscalização nas aduanas aqui de Foz do Iguaçu. Então, essas questões estão sendo, que foram debatidas nessa audiência pública, principalmente tratando sobre o transporte. 12h42, deixa eu colocar aqui, nós estamos indo já para o final do programa. O programa foi rápido. Quem é que está no WhatsApp da rádio aí, Dante? Olha, tem um ouvinte dizendo que estamos no mês de junho, que é típico de quadrilha. Tem a Maria Helena aqui dizendo que a Polícia Federal, poucos veículos para conduzir as prisões, né, que é muita gente. Outro bom dia, doutor Nelson, fala mais processos do Paulo, está jogando mais lenha na fogueira. O outro ouvinte, boa tarde, equipe da Cultura, Paulo, foi um bom prefeito, se não puder ser de novo, vai ajudar a eleger e colaborar muito com seu conhecimento. Falou o Enes, a voz da verdade. Venha um grupo de planejar e executar junto com a população. Foz precisa que mostramos a sua cara. O que Foz precisa, em resumo, eu digo o seguinte, é uma administração que goste da cidade.
séria, já nem deveria discutir seriedade, honestidade, hombridade, essas coisas, poder de liderança, comando e tal. Isso já nem deveria ser discutido. Mas goste da cidade, goste, que entre na cidade, que faça um plano, por exemplo, sabe, vendo assim, ó, da Polícia Federal para cá, que já estabeleça, sabe, aquelas catação de lixo, aqueles negócios de ferro velho, tudo aquilo ali com o tempo desaparecendo, ficar uma coisa bonita, limpa, bacana, sabe, né? A rodovia das Cataratas ali, o nosso visitante chega, olha, fala, nossa, isso aqui tem dono. Isso aqui tem dono. Sabe, Enes, aquela casa que você chega assim, que você olha, tá meio tapera, o rancho, entendeu? É Foz nesse momento. Tá? Essa é a impressão que, infelizmente, se não é iniciativa privada, com os órgãos públicos aqui, com seus funcionários públicos, entendeu? Vai depender do município, nós estamos devendo muito para o sujeito que tem vem aqui outro nos aqui, visitar. doutor Nelson, que é um guarda municipal, ele está fazendo uma denúncia, ele diz que o colete balístico dele e dos colegas está vencido, já faz algum tempo, e ele manda aqui uma imagem da validade, né, do colete. Venceu em 2010, a validade é de 6 anos. Isso é crime. Ele está aí, ele pergunta, né, será que foi por falta de dinheiro ou por falta de administrador? O Adilson Martins, ele mandou um abraço para o doutor Nelson, disse que está ouvindo a rádio pela internet, lá em Sorriso, no Mato Grosso. Tá vendo? Ó, lá em Sorriso estão ouvindo o prefeito Paulo McDonald. O Adilson Martins, eu conheço, ele é meu amigo. Um abraço. Legal, ele está com problema de rim, meu amigo, um abraço para você, Adilson. Peraí, deixa eu cumprir aqui que eu prometi, porque eu tenho muito respeito pessoal pelo Cleomar Paulo Farias. O Cleomar que foi secretário de segurança aqui de Foz do Iguaçu. E o Cleomar está denunciado, está na lista das 85 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal. Eu conversei ontem com o Cleomar, eu conversei hoje pela manhã com o Cleomar, eu estou com parte da cópia da denúncia contra o Cleomar. Eu não vou fazer defesa do Cleomar, apenas eu vou dizer aquilo que está me dizendo o Cleomar em relação do porquê da participação dele. Constatou-se a necessidade de você suprir câmeras que não estavam funcionando mais direito, que foi um belo de um projeto desenvolvido, não é puxa-saquismo, um belo, porque fui eu, a Cida e o Dante visitar lá, veio até ministro e tal, que veio inaugurar o escritório ali, o comitê, o QG ali. A sala de monitores. A sala de monitores. E aí, buscando a fivela da cinta, como dizia o Paulo, lá na Ponte da Amizade, em relação ao cara que estava fazendo lá, pegando lá da bolsa de alguém, alguma coisa nesse sentido. Então, isso colabora com a segurança de um... E naquele momento, hoje já está mais alastrado pelo Brasil, mas Foz do Iguaçu era uma das primeiras cidades com aquela tecnologia. Foi mesmo. E então largava na frente, merecia todos os elogios. Claro, o tempo passa, você tem... Treinamos vigias, montamos um serviço de quase semelhante ao privado, de segurança nos prédios públicos, com alarme que tocava na central, 5 viaturas novas, cada uma com 6, se trocando, qualquer coisa que acontecia, eles eram chamados para ver. E os vigias, nós pegamos os melhores e treinamos para ficar observando as câmaras. Eram 120 câmaras, 40, 30 grupos de 4, cada um observava 4 câmaras. Se você não tiver ninguém observando, não adianta nada a câmara. E aquilo funcionava muito bem. O ministro Zé Eduardo Cardoso, que veio nos entregar as câmaras, o serviço, elogiou muito, disse que estava entre os melhores do Brasil. Então, só para não perder o raciocínio, Paulo, e isso é uma verdade que você está dizendo, então constatou-se a necessidade de comprar mais câmeras e repor câmeras que, pelo tempo, são avariadas, 120 câmeras e tal. E aí é o seguinte, olha, precisamos repor as câmeras. Bom, foi para a Secretaria ATI, Tecnologia e Informática. Opa, aquela extinta. Foi a extinta. A extinta. Porque se não tiver o secretário, tem que extinguir a pasta. É lógico. Só tem um secretário que nasceu para aquilo, entendeu? Aí é o seguinte, naquela secretaria, aqui tem, né? E aí, o que foi? Bom, elaborou o projeto, constatou e tal, foi para o Ministério da Justiça, que tem verba federal para colaborar com os estados, com os municípios na segurança pública.
Ok. Lá fizeram alguns reparos, pediram algumas emendas, algumas coisas. Olha, se vocês têm isso, faz aquilo, não é bem assim e tal e tal. Bom, fizeram, o Ministério da Justiça disse ok. Isto tem uma figura, eu não quero entrar na filigrana jurídica, para dar nesse processo chamado referenciamento. Tá? Referenciamento. Quem que assina isso? Também. Quem assina isso é o secretário da pasta, também. Então, como é da alçada da Secretaria de Segurança, a Guarda Municipal e outras atividades, inclusive esse monitoramento, o Cleomar assinou, o secretário assinou. Bom, daí para frente seguiram-se os seguintes passos. Foi feito o edital, tá? Compareceram três concorrentes e uma empresa de São José dos Pinhais ganhou a concorrência com o prazo de até neste final de ano fazer as instalações das câmeras. Tá certo? Muito bem. O que o Tribunal de Contas da União, né? Sendo submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, eles fizeram a seguinte análise, que neste edital tinha um rigor ou um rigorismo, os doutrinadores chamam de rigorismo, um rigor exacerbado em relação às exigências do edital. Que eliminaria a maior parte dos possíveis participantes. E que fala, por exemplo, um capital social de R$430 mil seria o capital mínimo. Qual é a justificativa que eu obtive nesse momento? Que como a concorrência seria de 4.300.000, entendeu? Então que tivesse no mínimo 10% de capital social. O Tribunal de Contas da União diz que isso é um rigor, foi um rigor. Outra exigência do edital é de que se viessem em consórcio, isso estava no edital, se alguém quiser participar em consórcio, consórcio é a união de empresas para aquela finalidade, para aquela concorrência. Né? Um tem uma expertise de mão de obra, outro tem maquinário, por exemplo. Então, só para resumir, se viesse em consórcio, que se dissesse qual era a empresa que assumiria a responsabilidade pela continuidade do contrato. Como quem diz, escuta, estragou a câmera, quem é que vem? Ah, então é a empresa A ou B. Isso estava no edital. Diz o Tribunal de Contas da União que também foi um certo rigor. E teve um outro item aqui de menor importância, que seria as exigências que o edital pedia da empresa licitante em relação a determinados órgãos, isso, aquilo, né, se já prestou serviço, o tal da carta de apresentação do antigamente, Paulo. Tá? Então, traga aqui para nós, onde é que vocês apresentam? Ah, nós prestamos serviço. Certificado de competência. Certidão de competência. Isso, certidão de competência. Agora, obrigado. Bom, e que também o Tribunal de Contas disse que para aquela modalidade ali podia ser um certo rigor, um rigor a mais. Tá? Ou seja, não diminuiu. Com isso, poderia, nisto que disse o Paulo McDonald, nesta prática do edital, poderia ter restringido a participação de outras empresas. O menos ruim disso aqui é que o sujeito está sendo condenado não por ter rezado, mas por ter rezado demais. Entendeu? E aí, o que fez o secretário Cleomar? Ele assinou o edital, foi feito o edital, teve uma empresa concorrente vencedora, não começou ainda o serviço, não apresentou nada, mas não recebeu nada. Não recebeu nada. E ele me contou que ele ligou para o prefeito Reni Pereira ontem à noite e exigiu, sob pena dele buscar uma medida judicial, para que o contrato seja, por qualquer razão, tornar-se objeto cancelado. Ótimo. Cancelado. Parabéns, Cleomar, parabéns. Tá? Então eu fiz esse registro porque eu me comprometi, eu estou aqui com a cópia do que escreveu o Ministério Público Federal. Estou com a cópia e tive uma conversa ontem com o Cleomar e tive uma conversa hoje pela manhã. Lamentei porque o Cleomar, embora sendo um homem fisicamente numa compleição avantajada, com lágrima no olho. Porque eu sei da trajetória de vida pessoal do Cleomar. A gente lamenta.
Por isso que eu disse para você, Paulo, que de repente, nesses 85, tem o chamado crime da assinatura. Tem alguns que não... Né? E aí o Ministério, Alegre, né? o Ministério Público faz a sua parte, como quem diz, onde a fumaça tem fogo, vão verificar lá na frente, podemos pedir a absolvição. Só que até esse momento, Paulo, e o Paulo sabe disso, e como diz o Paulo, eu sentei naquele banco, vai ter que contratar advogado, vai ter recurso, vai ter perícia, vai ter testemunha, vai ter, e votei, não sei o quê. E esse rapaz, o Cleomar, ele saiu, ele deixou o cargo de secretário porque ele, merecedor, estava aí no páreo para disputar uma eleição a vereador. Sim. Merecidamente. Partido, Ele foi convidado para sair. Ele foi convidado para sair e por ter saído de lá o Paulo Rocha e por ter saído outros, ele foi seduzido a ficar no PSB. Não tinha nada disso no momento. 12,54, 15,1 é a temperatura. Agora, para a partida, viu, Paulo, nesse momento, depois que o Supremo Tribunal Federal diz que o cara pode pegar a mulher e botar o estatuto embaixo do braço e chega na frente, porque o nosso partido, nós temos o tempo de televisão com o nosso partido, e o prefeito tem que ficar na canga dessa gente, tá? Feito esse registro, bacana, vamos terminar o programa ou não? Terminar. Tem que terminar o programa, diga quem é que está aí no... Vamos terminar, Inês? Do colete, olha... A gente já estava comentando hoje pela manhã sobre essa história do colete, né? Que já tinha partido a denúncia. Cadê o nosso script aqui? Comprado em 2010, validade de 6 anos, venceu agora. Olha, teve gente me parabenizando aqui pelo telefone em relação àquilo que eu falei dos vereadores. Gente, eu não consigo, na consciência, no sentar, no rezar, no fazer a genuflexão, cada qual no seu cantinho, no seu oratório, vale para a consciência. Eu ser acusador, juiz, fazer meu advogado de defesa, isso vale. Agora, nos processos políticos, jurídicos e tal, eu ser o acusador, defensor e juiz, aí não, parceiro. Aí é meio suspeito demais, né, Samir? O que você acha, Samir? 12h55, os principais jornais brasileiros gritavam hoje pela manhã, não sei se gritam ainda, as seguintes manchetes, Enes. O Globo, estados que negociam dívida, mas terão teto para gastos. A coisa está feia. Teto mesmo, senão não tem jeito. É, né? Agora, ô Paulo, e como é que vai ficar esses... Agora, tem uma coisa, hein? Tem uns 850 programas da ONG que cuidava da bunda da formiga roxa, não sei da onde, do coqueiro, não sei do quê. Como é que fica essa gente agora? Aí é que nós temos que ter um presidente que dê foco. O que é mais importante hoje? É infraestrutura? Então, suspende as obras desnecessárias e vão cair na infraestrutura. Se não é a segurança, então suspende, por exemplo... Tem coisas aí, financiamento de filme no Ministério da Cultura, só que me veio na cabeça. Vamos segurar por enquanto, 5, 6 milhões, vai na segurança. Então ele vai ter que ter foco, senão a quantidade de dinheiro jogado fora e desperdiçado em várias e vários desses programas que você diz, é uma loucura. Engenheiro Paulo McDonald, você é testemunha disso, eu não preciso dizer nada para o senhor, tem no mínimo, se pegar para valer, tem mais 15, 20 anos de infraestrutura, de obra pública que esse Brasil precisa. Porto, aeroporto, estrada, não sei o quê, e Porto Seco, e aduana, e o cacete A4, e segunda ponte, e mais não sei o quê. Diga, Cidade. 2 atualizações. Ainda foragidos Marli Teles, que é a diretora, e também o ex-secretário de Obras, Evori Patsilaf, também ainda foragido. A informação que a advogada ainda não teve contato. Peraí, alto lá, peraí. Acabou de sair foragido, a divulgação. A polícia não tem encontrado. Já foi decretado como foragido? Não, decretado já estão ainda tidos não. Não foi encontrado. Então vou colocar. Então não foi encontrado. Vamos usar a frase. Senão também todo mundo nós colocar como foragido. Aí não foi encontrado. O sujeito não me encontra, eu sou foragido. Não, eu já vi muita decisão, o oficial de justiça não me encontra lá o sujeito, a revelia. O juiz chega e mete revelia, entendeu? A gente tem que ter um certo cuidado. 12h57, o Estado de São Paulo, com risco de falência, Oi pede maior recuperação da história. Mas também colocava o Neymar, o Ronaldinho, as moças bonitas. Oi. Eu falei, custa caro isso aí na Rede Globo, em todas as demais redes. Agora,
Então, vão ter que pagar a conta. 64 bi, né? Só que tem aquela história, né, Paulo? O senhor utiliza 10 minutos, o cara bota 14 no teu telefone, 12,58, Folha de São Paulo. Oi pede recuperação judicial de 65 bilhões e 400 milhões de reais. A maior da história. Isso aqui vem dinheiro da onde para colocar isso aqui, hein, Paulo? Tem dinheiro brasileiro? Não sei. Não tem como tirar, né? Não tem. Não tem como tirar. Se não vier dinheiro de fora, não tem. Como é que chega nesse Como é que vai fazer uma tarifa para dar lucro e pagar isso? Ei, Nelson, vai dando prejuízo, chega a 65 bilhões. Entendeu? Aqui chega... Puxa, você... Não, tem. É só uma coisa ficar vermelha, você para, né? E aí você encontra... Aí se você começar a puxar pela memória, você pergunta assim, por que você teve embates, né, da Rede Globo, de outras empresas, com as empresas de telefonia, acusação daqui, acusação dali, entendeu? E a minha autoridade não chegava a esse tamanho, né? 0 hora, acordo da dívida terá fôlego de 4 bilhões de reais ao Estado, já falamos, Gazeta do Povo, acordo congela a dívida dos Estados por 6 meses, e a Gazetinha do Iguaçu, CPI da Câmara quer ouvir 20 investigados da Pecúlio e já está atrapalhado porque tem uns que estão presos. 12h59, vamos embora, Enes? Vamos embora. Mas antes de dizer o seguinte, que nesse final de semana, 170 juízes federais e estaduais estiveram reunidos em Curitiba e a figura principal, Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, né? Aliás, isso aqui é uma espécie de um grupo secreto de juízes federais e estaduais, que formaram um grupo no Facebook, né? E foram a Curitiba exatamente para ouvir e dar um apoio ao juiz que precisa de todo o povo. Moro, né? É interessante o seguinte, que eu nunca tinha visto ou ouvido falar de que juízes estaduais e federais se unem para fazer uma homenagem nesse sentido. Interessante o seguinte, que a parte de confraternização foi no antigo e famoso restaurante Madaloso. E os proprietários substituíram, no salão principal, o retrato do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Justa homenagem da família Madaloso. Não sei se precisaria tirar o retrato. Agora tem uma coisa, viu? Isso aqui a gente pode comentar outra hora. Esse negócio do Sérgio Machado, eu não sei quem que é o professor da coisa. Mas daqui a pouco vai aparecer. O que tem desse envergonhismo arquitetado ali junto é um negócio assustador. Concorda, né, Paulo? Concorda. Aquilo ali é coisa de gangster e tem gente de todos os poderes. Paulo, obrigado pela tua participação aqui. Só queria agradecer os nossos advogados que estão discutindo essas ações junto ao Tribunal de Contas do Estado, que são questões técnicas, de números, entendeu? Eu agradeço muito o desempenho deles e a maneira altiva com que eles têm se comportado resolvendo esses equívocos e enganos. Uma vez eu ia contar, teve um tribunal, Paulo, que um dos juízes era Dom de Zona, outro era pai de deputado com campanha, mas isso bem longe daqui, eu vou te contar outro dia. Obrigado, gente. Amanhã nós voltamos com o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a Voz do Povo.